no capítulo 1, do versículo 16 a seguir. Hoje eu estou com um pouquinho de dificuldade de conversar aqui, passando a semana lá em casa e fez uns estragos na minha garganta. Mas à medida do possível a gente vai tentar ministrar a palavra do Senhor. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, vi os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles fecharam imediatamente as redes. Repita comigo essa frase: deixaram imediatamente as redes. Ele está deixando logo as suas redes e seguiram. Mas a minha Bíblia está dizendo assim, ó, deixaram imediatamente. Eles deixaram o quê? Imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consultando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu com os empregados. Seguiram após Jesus. E ali foram após ele. Aleluia. Paizinho amado, Paizinho querido, esse aqui é a tua palavra. E eu quero te pedir, continue conosco, manifeste a tua glória, a tua graça por nós. Que essa palavra, ela alcance corações nessa noite, Senhor. Nós te desejamos, nós te amamos, Pai. Não há nada mais que queremos além da tua presença, neste lugar. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo. Fica aqui conosco e opera o teu querer e a tua vontade entre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, antes de iniciar a mensagem, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que eu vivi hoje pela manhã. No momento que eu estava orando hoje, no meu cantinho de oração pela manhã, o Senhor me deu uma visão. Eu estava em construção. Eu estava construindo e era um lugar que estava em reforma, bem grande, mexendo ali. E algumas irmãs e irmãos subiram para me ajudar a colocar uma placa, um letreiro bem bonito lá. E quando eu desci daquele lugar, eu me incomodei pelo fato de tinha alguns irmãos sentados. E eu me incomodei muito pelo fato de aqueles irmãos, tinham algumas irmãs jovens sentados assim. E eu fiquei assim, em paz, vendo que todo mundo estava trabalhando em prol da obra e aquelas pessoas estavam sentadas. E dentro de mim eu falei, mas eu não posso pedir ajuda, porque a obra é de Deus. E as pessoas precisam se dispor para a obra de Deus. E eu falei que o Senhor toque no coração delas, para que elas se disponham também para a obra do Senhor. E naquela hora, uma voz me dizia: diga para eles que aqueles que investirem na minha obra, trabalharem em prol do meu reino, haverá uma grande recompensa. Queridos, eu achei tão lindo, tão lindo. E naquela hora, se eu pudesse abrir a boca para falar, uma irmã que estava sentada, era como se ela sentisse na hora o Espírito Santo falando para mim. É como se ela tivesse ouvido naquele momento. E ela se levantou e começou a trabalhar ali, ajudando, ali arrumando as cadeiras. E eu quero dizer para você nessa noite, haverá uma grande recompensa do Senhor para aqueles que se disporem a trabalhar na obra do Senhor nesse tempo. Aleluia. Nós estamos orando, pedindo para que o Senhor recompense e abençoe a todos aqueles que têm investido na obra do Senhor. Mas hoje, irmãos, eu tive uma prova concreta daquilo que está determinado nos céus. Haverá recompensa muitíssimo para aqueles que investirem, que trabalharem, que se jogarem na obra do Senhor. Haverá recompensa dos céus. E se você crê, tome posse disso e invista mais e mais no reino dos céus, na obra do Senhor, naquilo que Ele tem convidado a nós trabalharmos e crescermos mais e mais para a honra e a glória do Senhor Jesus.
Então eles deixaram imediatamente as redes e se seguiram. E o versículo 20 diz assim: logo chamou, deixando eles no barco, seu pai se bebeu com os empregados, seguiram após Jesus. Hoje eu me lembrei do dia que eu me converti, irmãos. Desde pequenininha eu sempre fui muito de ir para a igreja, mas como eu não podia sair assim sozinha, eu era muito medrosa de ir para lugares sozinha, então eu sempre dependia de alguém. Então houve um momento que eu tinha alguém perto e eu fui para a assembleia. Depois eu tinha essa pessoa foi embora, veio outra pessoa e me levou para Maranata. Depois eu fui para Presbiteriano Tempo. Depois eu fui para a Católica. Aí eu fui para Castiçal uma época. E no final eu já estava há 2 anos sem ir para lugar nenhum, porque eu não tinha mais ninguém próximo de mim que me levasse para a igreja. Então já tinha 2 anos que eu não congregava, dos 10 aos 12 anos. E os irmãos sabem, eu acho que já contei isso, o quanto eu sofri com a depressão, silenciosamente, né? Ninguém sabia, era algo que eu guardava dentro de mim, porque eu não sabia como as pessoas reagiriam àquela situação. Mas eu tinha muito medo de me matar, irmãos, eu tinha muito medo de me matar. Eu fui curada da depressão quando eu tinha 21 anos, depois de casada. Eu falei com o Senhor que eu não aceitava mais aquela situação. E eu entrei em guerra mesmo para que o Senhor me curasse por completo. Porque eu tinha medo de me matar a qualquer momento. Eu tinha medo de ficar sozinha. E para mim a pior coisa, irmãos, era quando ia dando 6 horas. Eu não suportava a noite. Eu tinha um medo, um pavor da noite. Porque a noite era o momento que todos dormiam. E eu ficava acordada. Eu tinha insônia, eu não conseguia dormir. Eu tinha medo que no meio da noite eu pegasse alguma faca e me matasse, eu pegasse alguma coisa e me matasse. Porque quando eu tinha apenas uns 9 anos de idade, eu vi uma moça se enforcando. Eu cheguei, encontrei uma moça enforcada. E aquilo mexeu muito comigo, muito mesmo. E eu cresci com esse medo de me matar a qualquer momento. E com 21 anos, depois de casada, eu entrei em oração, eu pedi para que o Senhor me curasse. Eu entrei em oração profundo. Eu fiz campanhas e mais campanhas, pedindo que o Senhor naquele momento intervisse ao meu favor, me desse a cura. E quando já tinha uns 2 anos que eu não estava indo para lugar nenhum, eu tive uma crise muito forte. E nessa crise, eu fui para a igreja. E naquele dia, irmãos, o culto foi lindo, foi maravilhoso. Eu senti a presença do Senhor de uma forma tão grande na minha vida, tão grande, tão grande. Foi algo assim que mexeu comigo, que mexeu com minha estrutura. E eu pensei, uau, a paz que eu preciso eu vou encontrar nele. A alegria que eu preciso, agora eu vou encontrar nele. E naquele dia eu decidi, sozinha, só pra mim, eu decidia que agora eu ia me entregar por completo ao Senhor Jesus. Agora a igreja aqui na Glória havia aberto perto da minha casa, eu não precisava de mais ninguém para me levar, eu podia ir sozinha. E naquele dia eu decidi fazer um compromisso com o Senhor. Isso foi em janeiro de 2003. E eu comecei por conta própria, sem que ninguém soubesse, trocando as minhas roupas, né? Era uma igreja pentecostal. E eu comecei a trocar as minhas roupas, blusinhas, por blusa com manga, enfim, fui trocando. E um mês depois, dia 14 de janeiro de 2003, eu fui para a igreja. Nesse dia eu ainda não tinha pretensão de aceitar naquele dia. Eu queria fazer outras mudanças na minha vida ainda antes de me entregar por completo. Mas naquele dia o Senhor me pegou de jeito, irmãos. Foi um dia que a presença do Senhor me tomou de uma forma tão linda, tão grande. O coração acelerou quando o presbítero na época, então hoje pastor, fez um apelo. E naquele dia o meu coração parecia que ia sair pelo amor, sabe? A presença do Senhor me tomou de uma forma tão grande. Enquanto ele fazia o apelo, as lágrimas tomaram conta dos meus olhos, irmãos. Eu não conseguia me controlar. Eu chorava. E o coração e eu fui lá pra frente e me entreguei ao Senhor. Foi o dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz da minha vida, irmãos.
Uau! E o que levou ele a fazer isso? E eu comecei a me perguntar sobre Abraão. O que levou um homem de 75 anos a ouvir uma voz do céu que disse para ele: Abraão, sai de tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E um homem de 75 anos, com sua esposa também idosa, resolve partir sem saber para onde iria, o que iria fazer, se ia dar certo ou não. Ele não sabia exatamente nada. Ele só sabia que uma voz falou com ele. E ele se apaixonou por essa voz no primeiro instante que ele ouviu, irmãos. Abraão, no primeiro instante que ele ouviu a voz de Deus, ele se apaixonou pela voz de Deus. E eu fico me perguntando assim, como foi a voz de Deus naquele momento? Qual foi a doçura da voz de Deus? Qual foi o tom da voz de Deus que fez Abraão se apaixonar no primeiro instante, a ponto de dizer assim: olha, eu vou. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor falou com Abraão, né? No versículo 4, no capítulo 12, e diz assim, ó: e partiu Abraão. Abraão não fez muitas perguntas. Sim, Senhor, mas como vai ser? O que vai ser? Quando vai ser? Não, na Bíblia não fala que Abraão fez muitas perguntas. Não tem um diálogo entre Abraão e Deus. Não tem muitas conversas. Só diz que o Senhor apareceu a Abraão, fala para ele sair da sua terra, da sua parentela, e ele sai. E ele parte, apaixonado, irmãos, pela voz que ele ouviu, confiando na voz que ele ouviu. E eu fico me perguntando o que levou Abraão a tomar essa decisão, irmãos. E eu acredito piamente que no meio da fé, o tom, a doçura da voz de Deus naquele momento conquistou Abraão. Fez Abraão ficar apaixonado no primeiro instante por Deus, irmãos. E ele saiu sem saber o que fazer, quando fazer, se ia dar certo ou não ia dar certo. Ele só queria estar perto daquela voz. Ele só queria continuar ouvindo aquela voz. Ele só queria continuar tendo contato com aquela voz. Abraão, ele ficou apaixonado por Deus e ele só queria estar perto daquela voz. Ele só queria continuar ouvindo aquela voz. E isso me deixou hoje, irmãos, tão feliz. E eu falei: Paizinho, fala comigo também, porque eu preciso ouvir a tua voz. Aleluia. Tem gente aqui que deseja ouvir a voz do Senhor, irmãos. Ele já está falando neste lugar, viu? Fique atento à voz dele, porque ele já está falando nesse lugar. Aleluia. E aí depois eu fiz uma outra pergunta: por que uma mulher pecadora trabalharia talvez um ano e compraria algo tão precioso e depois simplesmente iria atrás de uma pessoa, entraria em uma casa sem ser convidada, e quando ela viu Jesus ali, sentado, inclinado ali à mesa, ela simplesmente se ajoelha ali e ela começa a chorar aos pés de Jesus. Ela começa a chorar e ela começa a secar as suas lágrimas com os pés de Jesus, com os seus próprios cabelos. Irmãos, deserto, o povo antigamente andava para lá e para cá, e com aquelas sandalinhas, né, de couro. Os pezinhos não eram dos mais limpos, não. Os pezinhos, Jesus é amado, ou amado da minha alma, mas eu não imagino que os pés de Jesus estavam tão limpinhos naquele dia, não. E aquela mulher não se importou, ela pegou os pés de Jesus, e eu imagino ela limpando ali, passando seus cabelos, limpando os pés dele. Depois ela pega algo que era muito precioso e ela quebra ali a boca daquele pote e derrama sobre ele e começa a enxugar. E eu fico me perguntando o que levou aquela mulher a tomar essa decisão. O que fez aquela mulher? Algo em Jesus tocou
dobrar aos pés de um homem, enxugar os pés, talvez sujos, com os seus próprios cabelos. E eu fico me perguntando o que levou aquela mulher a tomar essa decisão. O que levou? Algo ela viu em Jesus que queimou dentro dela. Algo ela viu em Jesus, irmãos, que tocou no mais profundo da alma dela. E ela falou: não, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso. Não é porque alguém está mandando. Eu preciso me achegar a Ele. Eu preciso mostrar para Ele o quanto eu amo, o quanto eu quero estar perto dEle. E aquela mulher sem se importar, porque não foi convidada para aquela reunião. Ela entra de intrusa, irmãos, e ela se lança aos pés de Jesus, porque algo em Jesus a cativou de uma forma tão grande que ela queria estar perto de Jesus. Ela queria estar perto. Aleluia. E aí depois eu continuei fazendo mais algumas perguntas. O que Zaqueu viu em Jesus? A Bíblia vai dizer que ele era o maioral, ou seja, alguém muito grande dentro da rede dos publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam, impostos, eram pessoas ricas ali e tudo. E ele era o maioral. E Zaqueu, um dia, algo tocou dentro do coração dele. E ele falou assim: eu preciso ver Jesus hoje. Eu preciso ver Ele. Eu preciso pelo menos olhar para Ele. Algo dentro de Zaqueu, irmãos, queimou de uma forma que eu acho que Zaqueu falou: se eu não ver Jesus hoje, eu não consigo dormir. Se eu não conseguir ver Jesus hoje, eu não vou conseguir dormir. E a Bíblia diz que ele sobe em uma árvore para ver Jesus. E quando ele estava lá em cima, tentando olhar para ver se ele via Jesus a todo custo, Jesus, tão maravilhoso, conhecendo o coração de Zaqueu, ele para e ele diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa, Zaqueu. E a Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu ele desceu com alegria, apressadamente. Na hora que Zaqueu ouviu a voz de Jesus, acho que ele falou assim: que alegria, eu só queria só ouvir, só ver Ele. Mas Ele falou comigo, eu só queria só ver Ele. E Ele falou comigo e ainda vai pousar na minha casa, irmãos. Olha que alegria, Zaqueu. Zaqueu, naquele momento, ele desce apressadamente e ele vai, ele leva Jesus na sua casa. E aquele encontro foi tão marcante, irmãos, tão marcante, que a Bíblia diz que Zaqueu, ele era um homem rico. E quando ele termina aquele encontro, ele fala para Jesus: Jesus, a sua presença mudou tanto a minha vida, mudou tanto, que sem que Jesus pedisse, ele falou para Jesus: olha, a partir de hoje, eu quero dividir toda a minha riqueza, eu vou distribuir a metade dos meus bens com os pobres, e a metade que sobrar, olha só, ele poderia fazer isso com o valor todo. Ele falou: eu vou dividir a metade com os pobres, e a metade que sobrar, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, porque tua presença, Jesus, me trouxe algo que o dinheiro não me deu até então. E no momento que eu tive, que eu conversei com o Senhor, a tua presença me trouxe uma paz tão grande, que até o momento eu não tinha tido, eu não tinha conseguido, irmãos, porque a presença de Jesus traz paz, traz alegria, traz refrigério. A presença do Senhor, ele preenche todos os espaços que estavam vazios.
depressiva, angustiada, que não tinha nada de alegria na sua vida, procurava prazeres em outras coisas, o que ela viu em Jesus, que teve a sua vida mudada tão drasticamente, irmãos? Foi muito rápido a mudança de Jesus na vida dela. O que ela viu que mudou tão rápido a vida dela. A Bíblia diz que ela estava conversando com Jesus, e quando ela termina ali, que ela foi buscar água, em um horário onde não tinha pessoas ao meio-dia, porque tudo que ela queria era ficar sozinha, era não ouvir voz nenhuma. Tudo que ela queria era ficar em silêncio, era sofrer ali calada, solitária, sozinha ali. E ela encontra Jesus, e ela foi buscar água. E a Bíblia diz que depois de uma conversa com Jesus, depois de um momento ali de conversa com Jesus, ela deixa o seu cântaro. Ela deixa o seu cântaro e ela sai para a cidade para anunciar que ela tinha encontrado o Messias. Uma mulher que foi em um horário que não tinha ninguém, porque que ela não queria ver eram pessoas. O que fez ela mudar de ideia e querer falar para pessoas sobre Jesus, sendo que a pouco instante ela não queria ver ninguém? O que fez ela mudar desse jeito? O que fez? As perguntas que eu me fiz hoje, o que foi que ela viu em Jesus que mudou a vida dela? Sim, Jesus, ele preenche, irmãos, o mais vazio dos nossos sentimentos, coração. Ele preenche tudo. Ele traz a cura para as nossas emoções. Ele é aquele que liberta o homem, que transforma o homem. Ele é aquele que traz vida quando tudo que nós queremos é a morte. Tudo quando nós queremos é não ver ninguém. Ele traz alegria, ele traz a esperança da vida novamente. E naquele dia, aquela mulher ela foi visitada pelo Espírito Santo de uma forma tão grande que aquela mulher que não queria ver ninguém sai dali correndo, esquece de ter o seu cântaro, e ela diz: ei, eu preciso falar para o mundo inteiro que eu encontrei Jesus. Aleluia! Eu preciso dizer para o mundo inteiro que eu encontrei a fonte de águas vivas. Eu preciso dizer para todo mundo que eu encontrei aquele que me fez feliz de verdade. Eu preciso dizer para todo mundo que eu encontrei a própria felicidade. O que fez aquela mulher mudar de uma hora para outra, irmãos? O que fez? E aí onde nós lemos aqui em Marcos sobre esses irmãos, Simão, Pedro e André, e os seus sócios, Tiago e João. Eles eram sócios no trabalho, eles trabalhavam como pescadores. E eu imagino que a Bíblia onde nós lemos disse que eles tinham empregados, ou seja, era uma empresa grande. Não tinha só eles tinham outros funcionários também que trabalhavam com eles. E naquele momento, irmãos, eles ouviram Jesus falar: vem, segue. E aqueles homens não pararam para pensar na vida deles. Mas como nós vamos sobreviver se seguirmos eles? O que nós vamos fazer depois que seguirmos ele? E se não der certo, e depois a gente voltar e os empregados já destruíram tudo que a gente tinha lutado tanto para conseguir? Eles não pensaram nisso. Eu não sei o que eles viram no rosto de Jesus. Eu não sei o que eles ouviram quando Jesus falaram com eles. Eu só sei que quando Jesus falou com eles: vem e segue-me, eles deixaram tudo para trás, irmãos, tudo, e foram ao encontro de Jesus. Imagina uma família deles dizendo para eles: olha, você é doido? A gente tem uma família, como é que a gente vai criar os nossos filhos agora? Você deixou o seu trabalho para ir seguir esse homem. O Tiago e o João aqui disse que ele deixou o seu pai lá com os empregados: ó pai, fica aí, tchauzinho, viu? Tô indo seguir o
Jesus disse: vem, segue-me. Ele falou: eu tô indo, Pai, eu tô indo ao teu encontro, eu tô indo. Oh, aleluia! Não me importa, irmãos, não me importa. Ele queria dizer: olha, eu não sei como eu vou viver daqui pra frente. Eu não sei se eu vou ter o que comer, eu não sei se eu vou ter o que vestir, eu não sei como vai ser, eu só sei que eu preciso estar com Ele. Eu quero estar com Ele, eu anseio estar perto dEle. Tudo que eu quero é Ele, tudo que eu preciso eu encontro nele. Aleluia! E eu acho que aquele dia foi o dia mais feliz da vida deles, irmãos. E falando em discípulos, o que dizer de Mateus? A Bíblia vai nos dizer em Lucas, no capítulo 5, no versículo 27 e 28. Passado essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, Mateus, assentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele, levantando-se, deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Aleluia! Irmãos, trabalhar na coletoria era um sonho de consumo de todos os homens, né? De alguns, porque era um trabalho certo. Ele tinha uma vida estabilizada, ele era rico, tinha tudo que ele precisava, tudo que ele queria, ele estava bem de vida, nada faltava para ele. E aí ele estava no seu trabalho, tá bem, glória a Deus. E aí um dia do nada, um homem sem que ele conhecesse pessoalmente, né? Talvez já tinha ouvido falar, mas talvez ele nunca tinha visto pessoalmente Jesus. E um dia ele estava lá sentado na coletoria, recebendo dinheiro, recebe dinheiro de um, recebe dinheiro de outro. E aí quem estava na fila para pagar? Jesus. Aí imagina que ele está de cabeça baixa, anotando lá as coisas. Aí quando ele olha para Jesus, eu imagino que naquele momento, quando ele olhou nos olhos de Jesus, irmãos, algo queimou tão forte dentro do coração dele, que eu acho que foi como no dia que eu aceitei Jesus, o coração fez tudo. E na hora que Jesus olhou para ele, Jesus falou: segue-me. Jesus não precisou falar mais nada para ele, queridos, nada. A Bíblia é clara dizendo que Jesus olhou para ele e disse: segue-me. E ele deixou tudo para trás, todos os papéis, todos os dinheiros que ele tinha recebido até aquele dia. Ele deixou tudo para trás, irmãos, e seguiu em direção ao Mestre, atendendo ao chamado, aquela voz que mexeu tanto com aquele coração. E eu imagino que naquele dia ele falou assim: olha, eu não sei, eu não conheço esse homem, eu não sei o que ele quer de mim, eu só sei que tem alguma coisa na voz dele, nos olhos dele, que queima dentro de mim, a ponto que eu não consigo dizer não para ele. Eu quero seguir ele, eu quero estar sob os cuidados dele, eu quero andar com ele, eu quero viver com ele. Irmãos, aqueles homens foram apaixonados por Jesus no primeiro instante. Sabe o que é amor à primeira vista? Aconteceu com esses personagens da Bíblia. Eles olhavam para Jesus, ouviram a voz de Deus, e foi amor à primeira vista. Eles não conseguiam, talvez, se você perguntasse para ele o que você fez, por que você tomou essa decisão, o que te levou a tomar essa decisão, talvez eles iriam responder: não sei, eu não sei. Mas eu só sei que quando eu olho para ele, dentro do meu coração queima. Quando eu escuto a voz dele, tudo que eu quero é estar perto dele, tudo que eu quero é andar com ele, tudo que eu quero é seguir ele, porque algo dentro de mim queima por ele. Aleluia! Na verdade, irmãos, esses homens, eles não conseguiam entender o que Moisés compreendeu. Moisés, quando estava ali no deserto, as pessoas começaram a pecar contra o Senhor e profanar a santidade de Deus. E Deus disse para Moisés: olha, Moisés, para mim já chega. Se eu continuar andando com vocês, eu vou destruir todo mundo.
Então faz assim, a partir de hoje, eu vou mandar um anjo. E esse anjo vai com vocês. Pode ficar tranquilo, Moisés. A minha presença vai te dar descanso. Não se preocupa. Vocês entrarão na terra prometida. Vocês usufruirão de tudo, do bom e do melhor, Moisés. Eu nunca vou deixar desamparar vocês. Vou dar vitórias sobre os cananeus, sobre os filisteus, sobre tudo, Moisés. Não se preocupa. Vocês não vão perder nenhuma guerra. E o Senhor começa a fazer um monte de promessas ali para Moisés. Oh, Moisés, isso. Tá bom. Aí Moisés diz para ele: sim, pai. O Senhor me prometeu vitórias. O Senhor me prometeu que conquistaria a terra. O Senhor prometeu que um anjo iria diante de nós. Prometeu tudo isso. Mas eu te faço uma pergunta: a tua presença vai conosco? Porque se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Moisés entendeu, irmãos, que não adianta ter vitórias, não adianta ele ganhar todas as guerras, se a presença de Deus não estivesse com ele. Ele entendeu que não importava entrar na terra prometida e lá usufruir de tudo que a terra prometida poderia lhes dar, o maná, o leite, tantas outras coisas. Nada disso importaria se a presença de Deus não estivesse com eles. Porque a presença de Deus, irmãos, é tudo de mais precioso que nós temos. A presença do Senhor é o que mais temos de importante em nossas vidas. Moisés disse: pai, não me importo. Eu não me importo. Eu prefiro perder essas guerras. Eu prefiro não entrar na terra prometida. Eu prefiro não ter nada disso, mas ter a tua presença comigo. Eu abro mão de tudo para ter a tua presença. Aleluia. Eu abro mão de tudo para ter a tua presença. A presença do Senhor é a coisa mais importante que temos em nossas vidas. Moisés compreendeu isso. Moisés disse: de nada adianta eu ter tudo e não ter a presença do Senhor. De nada adianta eu ter tudo e perder a presença do Senhor. Nós temos vivido dias, irmãos, onde as pessoas têm priorizado coisas ao invés da presença. Tem priorizado tantas outras coisas, trabalho, tantas outras coisas, ao invés da presença. Mas só a presença nos satisfaz, como a irmã cantou aqui.